A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Passando aqui para mais um encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um encontro maravilhoso com o nosso Rei, para meditarmos e para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Se você sentir no teu coração, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com as outras pessoas que você sabe que também são interessadas. Amém? Em nome de Jesus. Porque afinal de contas a gente não vai acessar um vídeo que não nos interesse. Não é verdade? Aleluias. Lembrando também que sentindo assim, né? Se você quer sempre estar recebendo notificação dos novos vídeos, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, nos ajude a propagar o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que também nos comentários você pode deixar, né, a sua dúvida, você pode deixar o seu questionamento, você pode deixar o seu testemunho, seu pedido de oração. Nós temos um caderno de oração na qual nós colocamos ali todos os pedidos em nome de Jesus, lembrando sempre, quando você alcançá-los, porque eu sei que irá, vem aqui e deixa o teu testemunho, assim como outros irmãos já fizeram, em nome de Jesus. Amém? Hoje, dando continuidade à aplicação pessoal, amém? Nós vamos estar lendo o capítulo número 8, aleluias, de Deuteronômio. Glória a Deus, nós estamos vendo que o começo de Deuteronômio é ali Moisés recapitulando tudo o que eles passaram. Aí você pode até questionar, irmão, mas se a gente já leu, a gente já viu a história, por que ler de novo? Porque sempre é interessante a gente estar lembrando de tudo que Deus fez nas nossas vidas e lembrando do compromisso que nós temos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a leitura, Deuteronômio, capítulo 8, que diz assim: Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber que se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como o pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos e vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeiros e de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra, vocês terão toda a comida que quiserem, construirão boas casas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná,
uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhe dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que aqui Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, não é verdade? Aqui a gente começa, vendo que Moisés, ele declara o cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado de obedecer. Tenham cuidado para estar na presença do Senhor. Não permitam que as bênçãos que o Senhor derrama sobre a tua vida sejam motivos para você se afastar do Senhor. Muito pelo contrário, que seja um motivo de você glorificar, de você engrandecer, de você se render cada vez mais na presença desse Deus Todo-Poderoso. O Senhor está nos dizendo aqui nessa palavra, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos nos lembrar que Ele nos guia pela jornada que nós traçamos sempre. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que o Senhor, Ele fala conosco de uma forma tremenda, quando Ele diz assim, tende cuidado. Amém? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Tive que deslocar, por conta do sol. Mas vamos continuar aqui. Aproveitei, para pegar a nossa caneta. Amém? A primeira coisa que o Senhor nos ensina nessa palavra é tenha o cuidado de obedecer. Aleluias. Aqui fala todas as leis, mas a gente pode declarar obedecer a todos os ensinamentos que o Senhor nos entrega. Todos os ensinamentos que Ele nos dá, tudo que Ele tem dito para nós, para que a gente permaneça no caminho do Senhor. Nós sabemos que a obediência à palavra, ao viver o Evangelho, quando nós vivemos os ensinamentos de Jesus, quando nós realmente desfrutamos da palavra, para como diz em Efésios 6, quando a gente calça o Evangelho da paz, nós somos ali totalmente tomados pela glória de Deus. Somos transformados, renovados, revigorados, porque a cada dia existe uma guerra, a cada dia existe uma labuta, e esses dias, se nós não buscarmos força constantemente, se nós não buscarmos a presença de Jesus constantemente, essas lutas, esses momentos, esses desertos, eles tendem a tirar essa força que nos é dada. É por isso que nós precisamos nos policiar a cada dia, a cada instante, a cada momento e não permitir que circunstâncias, momentos, que pessoas nos tirem da presença de Deus. Nós temos que entender o que a palavra está dizendo para mim, o que a palavra está dizendo para você. Nós temos que aceitar a vontade do Senhor na nossa vida, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você vê que aqui, quando Deus diz assim, Deus te humilhou, Deus te provou por causa da arrogância do coração. Porque o ser humano, sim, ele tem arrogância, o ser humano, todos eles em si, são orgulhosos, porque nós somos tomados pela carne sempre que damos lugar a ela. E quando o Senhor aqui fala, humilhou, é quando você retorna para a história, e a gente lembra de um povo que viu milagre, de um povo que foi tomado pela glória de Deus, de um povo que experimentou, aleluias, um mar se abrindo e passando a pé seco, e esse povo logo após estava fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. Aquele povo estava murmurando, aquele povo estava reclamando de Deus, se levantando contra o Senhor, se levantando contra os ungidos, contra o ungido do Senhor, dizendo que Deus não falava com Moisés. E quando Deus ia falar com ele, o que é que eles faziam? Se acovardavam.
e diziam, não, eu não quero falar com Deus. Aleluias. Deus, ele é muito claro na sua palavra quando ele diz que ele não quer atravessadores entre nós e ele. Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ele é Deus. Amém? Então nós precisamos ter essa comunhão com Jesus Cristo. Você vê que na parábola das 10 virgens, quando as 5 loucas retornam com o azeite, o que é que eles dizem? O que é que Jesus diz para aquelas pessoas? Em verdade eu vos digo, eu não os conheço, né? Então nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele quer ter uma comunhão real conosco, verdadeira, algo realmente que vai ultrapassar todo o entendimento humano. E você vê que aqui ele continua dizendo, aleluias, glória a Deus, que ele fala, né? Ele os deixou passar fome e depois lhes deu de comer no maná. Por que que isso ele permitiu que acontecesse esse momento na vida do povo de Israel? É simples. Deus, ele nos prova aonde estão as nossas fragilidades, para nos mostrar aonde nós precisamos de fortalecimento. Aleluias. É por isso que nós precisamos estar em constante introspectiva, verificando o que existe em nós que precisa ser tirado, o que existe em nós que o Senhor precisa transformar, que o Senhor precisa tirar. E não existe lugar melhor para a gente reconhecer essas coisas do que no deserto, do que na hora da prova. Nós sabemos que Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou do mundo. E aqui ele nos prepara para levar para uma terra que emana leite e mel. Só que a nossa terra que emana leite e mel é uma terra celestial. É uma terra aonde aqueles que já se foram já estão lá nos aguardando. É por isso que nós não precisamos e não podemos estar revoltados por aqueles que cumpriram os seus dias aqui na terra, porque todos nós cumprimos, né, os nossos dias. E uma coisa é certa, haverá o dia, se o arrebatamento não acontecer até lá, haverá o dia em que eu também cumprirei os meus dias e eu irei, né? Não sei se antes, não sei se depois do meu esposo, porque tudo quem sabe é Deus, mas com certeza uma coisa eu peço muito a Deus, que Deus nunca permita, né, que eu me vá antes dos meus filhos. Porque é uma coisa que a gente tem que entender, gente. Eu passei pela dor da perda da minha mãe, como vocês já sabem, pelo menos que acompanham o canal sabem. E foi um momento muito dolorido, principalmente porque eu perdi ela muito nova, muito nova. E eu estava buscando o Senhor, eu estava num momento ali, sabe, de intimidade com Deus. E Deus, ele revelou tanto ao meu esposo como a mim, que ele iria levar a minha mãe. Mas quando aconteceu, a gente não quis aceitar. Chegou ao ponto da gente querer, sabe, botar fora isso tudo. Que já foi o que? Herança dela. Já foi ela que deixou pra gente, né? Esse lugar. Se hoje eu tenho esse lugar, é graças a ela, né? E eu sei que tudo que ela pôde fazer por mim em vida, ela fez. Agora é o momento do descanso dela. Ela está lá no seio de Abraão, ela está lá no paraíso, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde ela vai poder dizer, valeu a pena tudo que eu fiz pelos meus filhos, pela minha casa, em nome de Jesus. E assim será conosco. E nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas, sabe por quê? Porque nós não podemos nos rebelar contra Deus, nós não podemos ficar murmurando, nós não podemos ficar reclamando. O povo de Israel passou ali 40 anos no deserto, não foi por outra coisa, foi porque justamente eles murmuravam, eles reclamavam, eles duvidavam da bênção de Deus e eles se deixavam levar pelas situações que aconteciam com eles. Então, não vamos copiar esses erros, mas vamos aprender com eles, para que a gente possa, aleluias, glória a Deus, estar ali, firmes no caminho do Senhor. Você vê que aqui Deus está dizendo, olha, vocês passaram pelo deserto, mas não faltou o que vocês comer.
Vocês comeram algo que vocês nunca imaginaram, nem os seus antepassados, né, desfrutaram dessas delícias. E você vê que ele também diz: olha, a tua roupa não se desgastou, os teus pés não incharam, as tuas sandálias não se desgastaram. É lógico que as pessoas iam crescendo e ali ia havendo uma rotação, né? Eles iam trocando, né? E ali nunca faltava. E você vê que Deus diz aqui, olha, quando passar o teu deserto, Deus vai te abençoar tremendamente. Mas ele nos esclarece. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, ó. Que ele diz assim, ó: obedeçam, pois, aos seus mandamentos e vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, o seu Deus. Temos que viver segundo os ensinamentos do Senhor, porque se assim nós vivemos, tudo nós conquistaremos para a glória dele. Mas aqui também ele fala: nunca, aleluias, vamos até marcar aqui, nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer os seus mandamentos, as suas leis que hoje estou dando a vocês, né? E aqui no 17 ele fala: portanto, não pense que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Ele estava declarando que aquele povo ia ser tremendamente abençoado. Aquele povo não ia sentir falta de absolutamente nada. As suas casas seriam tremendas, eles teriam plantações tremendas, eles desfrutariam de riquezas, mas o Senhor os lembra aqui: nunca esqueça de glorificar a Deus por tudo que você tem. Tudo que você é hoje é graças a Ele. Ah, irmã, mas foi eu que batalhei, foi eu que ralei, foi eu que queimei pestana estudando, foi eu que me dediquei. Mas a força, a sabedoria, a graça, a direção, tudo veio dele. Sem essas coisas você não teria conseguido. De que adianta estudar e não aprender? De que adianta trabalhar e não desfrutar do teu trabalho? De que adianta, aleluias, você ter 1000 planos e não ter saúde para realizá-los? É por isso que nós temos que glorificar. É por isso que nós temos que viver em constante adoração. Porque se hoje esse sol está brilhando, se hoje nós temos essa sombra, se hoje nós temos esses frutos, se hoje nós temos essa terra, é graças a Ele. Se hoje estamos respirando, é graças a Ele. Se hoje nós temos a família, é graças a Ele. Aleluia! Então Deus pode ter certeza na tua vida de uma coisa: você tem um trabalho a realizar para o Senhor. E Ele vai te dar a força necessária. Ele vai te dar a sabedoria necessária, a saúde necessária e o provimento necessário para que você realize tudo o que Ele está te ordenando. Mas você precisa, aleluias, glorificá-lo. Porque senão, assim como veio, vai embora. Quantas pessoas a gente vê que são humildes, não tem grandes posses, não tem grandes coisas, e Deus começa a usar tremendamente. E o que acontece conforme Deus vai usando, conforme essa pessoa vai prosperando? Ela se transforma, ela perde a humildade, ela perde a simplicidade. É uma coisa que a gente tem que ter tanto cuidado, sabe? A gente não pode perder a nossa simplicidade. Seja você, independente se você está no meio de pessoas refinadas ou no meio de pessoas humildes, seja você. Lógico que você tem que ter a educação, lógico que você tem que saber entrar, saber sair, mas não perca a sua essência. Não deixe de ser você para agradar os outros. Não perca o teu alvo, que é Jesus. E tenha cuidado para quando Deus te colocar lá em cima, você saber glorificar a Deus. Você hoje pode estar aqui embaixo, mas é um degrau, sabe? É aos poucos que você vai subir. Agora, quando você estiver aqui, glorifica Ele.
exalta Ele e não permita que a soberba, que o engano, eles venham tomar conta do teu coração, mas glorifica a Deus, em nome de Jesus. Então, que lições eu tiro dessa palavra? Aleluias, glória a Deus. Eu tirei aqui, até cifrei, como falei a vocês, tinha esquecido a caneta, mas fui pegar. Aleluias. A primeira, eu preciso ter o cuidado para obedecer constantemente ao meu Deus e andar segundo os seus ensinamentos. O segundo, não importa o tamanho do deserto, nesse deserto, Deus me trará a provisão. E o terceiro e último, toda a bênção sobre minha vida vem da parte do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então esteja glorificando, exaltando, rendendo graças a esse Deus tão maravilhoso e tão poderoso. Porque é como um testemunho que eu ouvi ontem na igreja. A gente tem um bem tão precioso e porque ele não nos falta, muitas vezes a gente não dá valor a ele. E sabe que bem é esse? A nossa saúde. Se você tem saúde, mesmo que você perca todos os teus bens, você tem saúde para conquistar de novo. E mesmo que você diga, irmã, mas eu não tenho mais força, eu já estou cansado. Com o Senhor, as tuas forças se renovam a cada dia. Então vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Deus querido, Deus de provisão, Deus de cura, Deus de libertação, Deus de vitória. Ó Senhor, quantas vezes, Senhor, não sabemos reconhecer as tuas bênçãos. Quantas vezes, Senhor Deus, a gente só olha para o que nos falta e esquece de olhar para o que o Senhor nos tem dado. Às vezes o Senhor tem nos dado coisas simples e a nossa arrogância, nosso orgulho, desconsidera essas coisas simples porque a gente quer coisas maiores, sendo que o Senhor diz, aleluias, eu sei do que você precisa. Oh Pai, nos perdoa às vezes que somos ingratos, murmuradores e que perdemos o foco, Senhor. Nos ajuda a perseverar e a vencer, em nome de Jesus. Nos ajuda a passar pelo deserto, Senhor, porque o manancial de vida, eu sei que o Senhor já está preparando, em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família. Te apresentamos os cadernos de oração. Te apresentamos, Senhor, cada irmão que se encontra angustiado. Cada irmão que, Senhor, se encontra, meu Pai, vazio, sem força, sem ânimo, sem saúde, sem vigor, sem sabedoria, sem direção. Cuida, Senhor, de cada um. E dá, Senhor, a cada um segundo a provisão que eles estão precisando. Pai, porque muitas vezes, para receber o consolo, a gente primeiro precisa abrir o coração. Para receber a fortaleza, a gente precisa reconhecer que está fraco. Para receber a sabedoria, a gente tem que reconhecer a falta de entendimento. Pois nos dá, Senhor. Nos dá o que precisamos, Pai, para ser abençoado por Ti, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a vencer mais uma etapa para a Tua glória, em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos e Te glorificamos. Abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Lembra-se dessas palavras. Obedeça a Deus. Reconheça todos os seus feitos. Aleluias, glória a Deus. E saiba que por maior que seja o teu deserto, você não está só.
e Ele vai tirar água da rocha, se necessário for, e não vai precisar nem você bater. Vai ser só na palavra. Então, profetiza bênção na tua vida, em nome de Jesus. Mas não esquece, quando Jesus te abençoar, glorifica ao Pai, glorifica a Ele, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.